mais uma vez para vocês, com muita alegria e diversão, aqui no Carecas de Saber. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Otinho falando de conteúdo novo. Vamos falar de cinética química. Cinética química é um conteúdo que vai anteceder equilíbrio químico. E vocês vão ver mais na frente que tem tudo a ver. Meu povo, cinética química, ela trabalha com as velocidades das reações químicas. Mas, o que significa, assim, velocidade? Claro que a gente que vive nesse nosso mundo, a gente tem ideia, mas uma ideia muito clara do que significa velocidade. E que, na verdade, a velocidade é uma taxa de uma grandeza pelo tempo. Na verdade, uma divisão. Por exemplo, pode ser espaço, variação de espaço, como na mecânica. Não mecânica, mas sim na cinemática, por exemplo. A velocidade da internet, com a quantidade de dados que foi liberado durante um determinado tempo. Ou, na química, a gente considera a velocidade média como sendo a variação da concentração daquela substância pelo tempo. Então é isso que é uma velocidade de reação química. É uma divisão, uma razão quociente de divisão entre uma variação de concentração pela variação do tempo. Então, como é que seria isso numa reação química? Vamos considerar A mais B dando C mais D. A gente sabe que a velocidade média molar tem a ver com a variação da concentração pelo tempo. Ou seja, 1 mol de substância possui essa variação de concentração. Mas a gente sabe que nem todas as reações elas são na forma molar. Se você tiver uma barrinha por cima, você pode entender que isso aqui é uma velocidade molar. Então você tem entalpia molar, você tem um tracinho por cima, entropia molar e assim por diante. Então, como eu estava dizendo, nem todas as reações químicas são unimolares, ou seja, tem 1 mol no seu coeficiente estequiométrico. Normalmente é diferente de 1. Então vamos fazer uma regra de 3. Se 1 mol de uma substância tem velocidade A, quando tiver A mols, ou seja, o coeficiente estequiométrico do reagente A vai ter X. Se a gente fizer isso, a gente vai ter essa expressão. 1 sobre A vezes VA molar. O que corresponde ao VA molar? Exatamente a essa expressão. ΔCA sobre ΔT, que vai ser correspondente àquilo que nós chamamos de velocidade média de um determinado reagente ou produto. Então, veja só. Todas as vezes que vocês virem uma velocidade de uma reação em que possua esse formato, pode ter certeza. Vai ter número de mols envolvidos da equação envolvidos, certo? Então, como é que a gente representa esse tipo de coisa? Quando nós temos reagente sendo consumido, nós colocamos um valor, aliás, um sinal negativo, porque a concentração está diminuindo, porque é um reagente sendo consumido. Agora, quando o produto é formado, o sinal ele vai ser positivo. Está subtendo aqui que é positivo. Então, se você tiver que representar uma reação de um reagente sendo consumido, não esqueça, coloque o seu fator estequiométrico dividindo a velocidade média daquela substância, vezes menos 1. Se for um produto formado, basta você pegar o coeficiente estequiométrico e dividir pela velocidade média. Então, gente, é esse daqui. No começo, esse tipo de coisa. Agora, vamos ver mais coisas relativas a como manipular essas equações. Muito bem, pessoal. Vamos ver agora algumas relações que podemos tirar a partir daquelas equações de velocidade média. Em geral, a velocidade média ela vai ser igual à variação da concentração dos reagentes pelo tempo ou igual à variação da concentração dos produtos pelo tempo. Ou seja, se nós tivermos as velocidades dos reagentes, elas têm que ser igual às velocidades de formação dos produtos. Então, qual vai ser a unidade dessa grandeza? Vai ser mol
litro por segundo. Por quê? Eu estou dividindo o valor de concentração pelo tempo. Então, mol por litro é concentração, segundo é o tempo. Então, mol dividido por litro por segundo. Como é que a gente pode representar graficamente a cinética de uma reação? A gente pode representar da seguinte forma. Nós temos um gráfico de 2 dimensões, onde no eixo Y nós temos concentração e no eixo X nós temos tempo. Vamos considerar uma reação A indo para B. O que a gente observa? O A é o reagente, B é o produto. Então, o que a gente observa? No caminho da reação, a concentração de A vai tendendo a zero, até o momento que ela vai ficar totalmente zerada. Ela encosta no eixo X, significando que a concentração ficou zerada. Ao mesmo tempo, a concentração de B chega até o máximo e lá fica, significando o quê? Que a reação terminou. Ou seja, se nós traçarmos uma perpendicular em relação ao eixo X, o que a gente observa? No A eu não tenho mais concentração nenhuma, enquanto que B eu tenho a concentração máxima possível. O que é que significa dizer? A reação acabou. A reação acabou. Esse é um conceito importante no momento que a gente estiver estudando equilíbrio químico. A gente vai ver que uma reação em equilíbrio ela nunca acaba. Ela chega num momento em que a quantidade dos reagentes é igual à quantidade dos produtos. Mas aguarde que já a gente chega lá. Vamos considerar uma outra equação de A formando dois produtos, B e C. Então o que vai acontecer? Coisa bem semelhante. Na coordenada da reação, o composto A ele vai tender a zero, enquanto que os outros compostos vão tender a um valor que vai ser proporcional às quantidades, certo? Observem que a concentração de B é muito maior que a concentração de C, indicando que a estequiometria da reação em B é maior que a de C. Então, vamos... Embolou tudo agora. Vamos ver agora um exemplo mais palpável da decomposição da água oxigenada, em que acontece exatamente isso daqui. Nós vamos ter dois modos de cálculo da velocidade, tanto pela velocidade média, calculando os valores exatos de concentração, como na velocidade instantânea, calculada pela tangente na curva que a gente queira calcular. É isso aí, vamos ver agora. Muito bem, gente. Vamos ver agora uma diferença entre velocidade média e velocidade instantânea. A velocidade média ela vai abarcar aquele intervalo de tempo, enquanto que a instantânea ela vai se pegar num único ponto de tempo, num único instante. Vamos pegar o exemplo da decomposição do peróxido de oxigênio. O peróxido de oxigênio ele possui essa reação. Formando 2 mols de água mais oxigênio gasoso. Então, a primeira coisa que fazer, vamos calcular a velocidade média de decomposição do peróxido. Como a gente faz? Como é variação, é sempre valor final menos valor inicial. Então, nós vamos ter o quê? 0,6 menos 1 dividido por 1 menos 0. Então, aqui vai ser menos 4 por 1 vai ser menos 0,4. Como eu tenho um menos dividindo por conta que é o reagente sendo consumido, então fica 0,4 mol por minuto. Então, vamos escrever aqui no gráfico. Nós temos a escala aqui, esqueci de colocar, aqui é 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Aqui equivale a 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2 e 1,4. Ixi, muito em cima. Então a gente apaga aqui, ó. Apaga.
Espero que não tenha ficado feio aí na edição. 1,4. Aqui o que é? Concentração. Então veja só. No intervalo de 0 a 1 minuto, eu tenho 0,4 mol por minuto. Quando eu tenho de 1 para 2 minutos, a velocidade cai para 0,3. De 2 para 3, a velocidade cai para 0,2. E de 3 para 4, cai para 0,1 mol por minuto. Ou seja, a curva que a gente espera é uma curva parabólica. Parabólica do sentido para o zero, desse sentido aqui. Então, vamos traçar o gráfico. No instante zero, eu tenho a concentração 1 mol por litro. Então, o ponto vai estar aqui. Ó. Esse é o primeiro ponto, no instante t igual a zero. Quando vamos para 1 minuto, ele cai para 0,6. Então, aqui está o ponto. Em 2 minutos, cai para 0,3. É a metade desse ponto aqui. Ó. Em 0,3, cai para 0,1, que é aqui, ó, mais ou menos aqui. Em 4 minutos, praticamente vai para 0. Daí o que a gente faz? A gente liga os pontos. Vamos ver se está saindo aqui. Então, aconteceu uma coisa mais ou menos assim. Ó. Aliás, não é uma parábola, é uma exponencial, que cai nesse sentido. Agora nós vimos em relação ao peróxido. Em relação aos outros reagentes, a água e o oxigênio, ele possui a relação 2 para 1. Ó. Então, 2 mol de peróxido formam 2 mol de água e formam 1 mol de oxigênio. No instante t igual a 0, eu não tenho nenhum produto formado. A partir de 1 minuto, eu tenho 0,6 mol de peróxido. Vamos considerar que esse sistema reacional esteja com 1 litro. Certo? Então, veja só. Se eu tenho 0,6 mol de peróxido, quanto é que eu vou ter de água? Também 0,6, porque é a relação 1 para 1. Então, vamos marcar aqui de outra cor a água. Então, é 0,6 mol. E 1 minuto está aqui. 0,6 mol. Vai coincidir sobre esse ponto. 0,3 no minuto 2 também vai dar 0,3, porque é a reação 1 para 1. Só que, como é o produto que está sendo formado, eu tenho que somar a quantidade anterior. Então, 0,6 com 0,3 dá 0,9. Então, vai dar aqui. 0,1 de peróxido formou 0,1 de água. Como eu tenho 0,9 anteriores, 0,9 com 0,1 dá 1. 1,3 aqui. E no ponto 4, em 4 minutos não tenho mais nada. Né? A reação já se completou. Então, como é que vai ser o gráfico dessa reação? Vai ser um gráfico assim. E o oxigênio? O oxigênio vai ser assim. É a reação 2 para 1. Se eu tenho 0,6 mol desse, eu vou formar 0,3 de oxigênio. Então, aqui vai ser 0,3. Em 2 minutos, eu tenho 0,3 mol de peróxido. Mas como é metade, então é 0,15. 0,15 com 0,3 já formado anteriormente, já dá 0,45. Mais ou menos aqui. Em 3 minutos, eu tenho 0,1. Então, se eu tenho 0,1 que formou meio de oxigênio, então eu tenho 0,45 com 0,5 vai dar 5. Um pouquinho mais para cima. No minuto 4, já foi tudo consumido e o perfil da curva vai ser mais ou menos assim. Então, vejam só vocês que aqui nós temos o peróxido. Aqui nós temos o oxigênio.
E aqui nós temos a água. Então é mais ou menos assim que você vai montar um gráfico cinético, certo? Então em cada intervalo desse vai ter uma velocidade. Então como eu falei para vocês, a velocidade média ela vai determinar o espaço de um tempo em relação a outro. Então o que a gente pode observar nesse gráfico? Quanto mais inclinado for a curva, maior vai ser a velocidade da reação. E quanto menor for inclinada a curva, menor vai ser a velocidade dessa reação. Então, vamos fazer uma brincadeirinha. Vamos fazer o seguinte. Vamos calcular a velocidade média dessa reação de dois modos diferentes. Vamos calcular em um ponto pela velocidade média e outro pela velocidade tangente. Vamos pegar um intervalo de 0 até 2 minutos. De 0 até 2 minutos, nós temos esse intervalo. Como é que a gente calcula a velocidade média dessa reação? Meio vezes concentração final, que é Bom, tudo bem, está em modo, né? Final menos a inicial, e tem menos aqui dentro, eu coloquei o menos para dentro nessa fórmula modular. Então, nós temos final menos inicial dividido por 2. Porque 2 é o tempo de 0 até 2. Final, que é 2, inicial, que é 0. Vezes meio. Porque o coeficiente estequiométrico para a reação do peróxido de decomposição é 2. Se a gente fizer essa conta, nesse intervalo de tempo, a velocidade vai dar quanto? 0,175 mol por litro por minuto. Essa é a conta que a gente faz para a velocidade média. Agora vamos pensar no seguinte. Como é que seria a conta para uma velocidade instantânea? Na velocidade instantânea, a gente utiliza o método da tangente. Como é que é isso? Nós vamos fazer uma reta tangente à curva no ponto 2 minutos. Então, vamos lá. Muita hora nesta calma. A gente vai fazer uma coisa mais ou menos assim. Então, olha só. A gente faz isso. Eita, desenho está bom. Coisa mais ou menos assim. Então veja só. Essa reta que eu tentei desenhar aqui, olha, ela forma o quê com o eixo no 0, 0? Forma um triângulo retângulo. Aqui é 90 graus. Então o que acontece? Essa curva, essa reta, ela faz um ângulo em relação ao eixo X. O que significa dizer? Nós temos um triângulo e nós vamos calcular a velocidade com esse triângulo que foi formado. Então, como é que a gente vai fazer? Lembre-se que a velocidade média, ó, que a gente calculou... Nossa, o Roberto vai me matar. Velocidade média vai dar quanto? 0,175 mol litro por segundo. Guarda este número. Agora vamos apagar aqui. Olha o bucho. Vamos apagar aqui. O que vamos fazer então? Vamos calcular a tangente do ângulo formado por essa reta. Então, qual é a tangente do ângulo? Vai ser a variação em y dividido pela variação em x. Claro, nós estamos aqui, nós não temos aqui um papel milimetrado, aqui foi tudo no olhômetro, então vai ser um valor relativamente aproximado. Mas vejam que isso aqui é muito interessante vocês entenderem como é que funciona a velocidade média e a velocidade instantânea, né? Então, quantas unidades nós temos aqui no y? 2, 4, 6, 8. Vamos dizer que seja 0,8. Né? Nós temos 0,8
unidades de concentração dividido por quanto de tempo? 1, 2... Vamos dizer que seja 3,2. Quanto é que dá esta divisão? Cadê meu... O que a gente calculou? Variação de y pela variação de x. Deu quanto? 0,22 mol litro segundo. Se a gente fizer uma subtração e ver a diferença de um valor para outro, quanto é que a gente teria de diferença? 22 com 175. 0,045 mol litro segundo de diferença. Em percentual, olha, diabo, dá uma diferença de 25% de diferença em relação ao valor do cálculo com velocidade média. Mas é preciso levar em consideração que isso daqui não é um gráfico perfeito, não é gráfico milimetrado, né? Há formas mais exatas de você calcular, e nós fizemos aqui de grosso modo. Mas observem que o valor ficou, né, como se começar, ficou próximo do valor que a gente calculou na velocidade média. Então, pessoal, é isso. Velocidade média é quando você considera todo o intervalo. Velocidade no instante, quando você considera um ponto da curva e você utiliza o método da tangente para calcular também essa variação. Então é isso aí, meu povo. Muito obrigado pela atenção de vocês. É isso daí. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, comentem à vontade. Nós temos muita vontade de tirar suas dúvidas. É isso aí. Na próxima a gente continua com o conteúdo de cinética e esgulepa, menino! Sem susto, tá?